Fala, meus queridos! Hoje vamos explorar as maravilhas de São Miguel. Neste vídeo, vamos mergulhar na rica história e nos encantos naturais dessa região, destacando os principais pontos de interesse, como o aqueduto, a cachoeira, o museu, a igreja São Miguel Arcanjo. Para finalmente terminarmos a praia de São Miguel. No século XVIII, meados de 1700, Portugal, naturalmente o Brasil fazia parte de Portugal, era parte da coroa portuguesa, não é? Ainda não havia ocorrido a independência. Portugal queria manter o controle desse litoral sul do Atlântico, não é? O Atlântico Sul. Então é daí que a gente encontra as origens de cidades como São Francisco do Sul, Desterro, Laguna e, sobretudo, desse lugar que a gente está aqui, que é São Miguel da Terra Firme, como era chamada na época, não é? São Miguel da Terra Firme, primeiro nome de São Miguel, primeiro nome da cidade de Biguaçu. Então estamos no norte de Biguaçu, a mais ou menos 35 minutos do centro de Florianópolis. E o que eu quero lhes dizer é o seguinte, não é? No século XVIII, havia um entendimento diplomático, político, militar, de que as terras eram de quem as usava, não é? Então, a quem pertence aquele território recém-descoberto na África, na Ásia, no Brasil, não é? na América? Olha, pertence a quem o ocupa. Naturalmente estão excluídos indígenas nessa equação, não é? Então, pertence aos portugueses por quê? Porque os portugueses estão lá. Pertence aos espanhóis por quê? Porque os espanhóis estão lá. Pertence aos franceses porque os franceses estão lá. Então, para ocupar e, portanto, ter a posse desse terreno, o rei de Portugal, desse território, o rei de Portugal convida, não é? Convida famílias nucleares, pai, mãe e os filhos, não é? De açorianos para ocuparem essa região. Veja, o Museu Etnográfico Casa dos Açores, não é? Então aqui a gente preserva a memória açoriana. Os açorianos saíram de lá em mais ou menos 1748, 49, 50 e aqui para Santa Catarina se destinaram a Desterro, atual Florianópolis, São Miguel da Terra Firme, aqui em Biguaçu, São José, Palhoça, foram até o litoral gaúcho, não é? Os açorianos têm uma forte presença no litoral gaúcho. Então, aqui eles se assentaram, aqui eles fizeram suas primeiras comunidades. Essa região aqui de São Miguel, ela tem uma abundância de água, não é? Ela tem a pesca, ela tem o morro aqui, todo o Parque Florestal de São Miguel, não é? Que permitia a principal atividade dos açorianos, que eram os engenhos de farinha, não é? Então, a família açoriana vinha para cá trabalhar nos engenhos de farinha, tá? Já no ano de 1777, a ilha de Santa Catarina foi invadida pelos espanhóis e, durante essa invasão, São Miguel chegou a ser a capital provisória da província, abrigando o governo do coronel Francisco Antônio de Veiga Cabral da Câmara. Séculos depois, em 1969, o conjunto arquitetônico de São Miguel foi tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, reconhecendo assim a sua importância para a preservação da memória e identidade cultural brasileira. Começamos o nosso rolê no imponente aqueduto de São Miguel. Sua obra tem uma grande importância na região e a sua história é marcada por luzes e sombras. Teve sua construção no século XVIII, quando ainda a escravidão era uma realidade no Brasil. Imagine só o sofrimento desses escravos, que viam as suas vidas e os seus sonhos sendo sacrificados em prol da construção desse aqueduto. Cada arco, cada pilar carrega consigo a história de muita luta e sofrimento. Finalmente, depois de muito trabalho árduo e algumas décadas, o aqueduto de São Miguel ficou pronto. E isso aconteceu no ano de 1845. O aqueduto de São Miguel, ele não era apenas uma construção arquitetônica, mas também um símbolo da resiliência, da determinação e engenhosidade dos nossos antepassados. E ele nos conta uma história valiosa de como nossos antepassados superavam os desafios. Décadas mais tarde, no ano de 1970, durante a construção da rodovia BR-101, uma parte significativa desta estrutura histórica teve que ser demolida para a passagem da nova via.
Após conhecer o aqueduto, temos ao lado uma bela cachoeira, onde as suas águas nascem aqui próximo e deslancham por essas pedras. Antigamente era dessa nascente que os colonizadores buscavam a água que passava pelo aqueduto. E olha só um fato interessante sobre essa cachoeira. Se ela não existisse, o aqueduto ali que a gente mostrou agora há pouco também não existiria. Talvez ele existisse mais para frente, fosse construído, né, mais para frente, ou mais para trás, ou quem sabe até em outra cidade, né? Mas o fato é, se essa cachoeira não existisse, provavelmente São Miguel não teria toda essa rica cultura que tem hoje. Além do aqueduto e da cachoeira, aqui em São Miguel também temos o casarão, construído no século XIX, que abrigou a família colonial portuguesa. Está hoje em dia aberto para exposição e se você quiser vir visitar, pode vir que é de graça. Ao adentrar suas salas, você é transportado para uma época de riqueza e tradição, onde é possível explorar a história da ocupação e do desenvolvimento de São Miguel. Desde utensílios domésticos utilizados pelos primeiros moradores até peças de mobiliário que decoravam as antigas residências. Cada item exposto no museu é uma janela para o passado. A sede desse museu que a gente visitou hoje, o Museu Etnográfico Casa dos Açores, é um casarão colonial, um casarão de um proprietário de escravos, tá? Construído a partir da segunda metade do século XIX pela família Ramalho. Não é? A gente tem até no pórtico 1865, que é uma das datas de inauguração desse casarão, não é? Então a gente consegue imaginar esse terreno todo aqui do museu como uma grande casa senhorial, um grande engenho, não é? Essa casa grande e para cá para dentro a senzala, os cafezais, o café era a principal atividade econômica já nesse momento, tá? Então toda essa arquitetura aqui é uma arquitetura tipicamente colonial portuguesa, tá certo? Construído ao final do século XIX e preservando a memória açoriana, tanto de Biguaçu, tanto de São Miguel da Terra Firme, mas também de todo o litoral catarinense, o Museu Etnográfico Casa dos Açores é aberto em 1979, 4 de março, nosso aniversário, tá bom? Ele é aberto pelo governo do estado que compra esse casarão e que estipula que aqui haverá um museu dedicado a essa memória. Na concepção desse museu nós tínhamos grandes açorianólogos, grandes estudiosos dessa cultura açoriana. Eu cito, por exemplo, Franklin Cascais, não é? O próprio governador da época, Conde Reis, um homem assim com uma visão muito ampla para a cultura, não é? Então, esse museu nasce com um propósito, preservar a memória dessa etnia açoriana, não é? Então a gente trabalha com isso, a gente trabalha com esse propósito. E eu quero lhes dizer também que desde que o presidente Rafael Nogueira assumiu a Fundação Catarinense de Cultura, eu falava para ele, olha, presidente, o Museu Etnográfico pode se tornar um ponto turístico, um ponto cultural chave na Grande Florianópolis, não é? Pode ser visitado por qualquer um que passa por essa BR que corta aqui a poucos metros do museu, não é? Pode ser visitado, pode ser frequentado, pode se tornar assim um ponto único aqui, não é? Para que o turista diga, ué, mas como assim você foi a Florianópolis, foi a Grande Florianópolis e não passou pelo CAMI, pela Casa dos Açores, pelo Museu Etnográfico, né? Como assim você foi para lá e não viu aquelas árvores bonitas, aquele casarão, aquele acervo todo? Como assim você não fez a trilha do Tangará, não é? Pô, você perdeu sua viagem. Então, esse sempre foi o nosso propósito. Então, desde que assumimos, nós tomamos certas iniciativas para que nós pudéssemos, por exemplo, pintar todo o casarão, que já estava com a pintura desgastada, velha, suja, feia, pintar o casarão, reformar a expografia. Expografia é a maneira como os artefatos do museu são dispostos para que ficasse mais limpo, mais claro, não é? Nos autorizou a trocar o telhamento, nos autorizou a empreender reformas de acessibilidade para que esse equipamento cultural fosse novo, moderno,
preservando, é claro, a tradição, a história e a cultura açoriana. Por meio de exposições, palestras e atividades educativas, o museu se esforça para manter viva a história desta comunidade, inspirando os visitantes a valorizar e a proteger esse legado inestimável. Então, além dos tesouros históricos e naturais, São Miguel também abriga um dos principais símbolos da fé e espiritualidade da região: a Igreja de São Miguel Arcanjo. Construída no século XVIII, essa estrutura de arquitetura colonial é um verdadeiro marco da religiosidade local. Sua fachada de pedras e tijolos, com seus belos detalhes no estilo barroco, atrai a atenção de todos que passam por aqui. Um dos destaques da igreja é o seu sino, que foi doado pelo próprio imperador Dom Pedro II, como uma forma de reconhecimento e apoio à comunidade local. Ao visitar a igreja São Miguel Arcanjo, você vai ver a beleza de sua arquitetura e também sentir a energia espiritual que rodeia este lugar sagrado. É uma experiência que nos lembra da importância da fé e da tradição na formação das comunidades. E por último, mas não menos importante, a praia de São Miguel. A praia aqui de São Miguel, ela tem uma grande importância histórica para a região. É que por vários anos essa praia aqui ela foi utilizada como ponto de encontro, de comércio e até mesmo de defesa durante os conflitos que marcaram o passado, né? Durante as guerras aí que aconteceram, né? Lembra do aqueduto que a gente falou no início do vídeo? Então, a água que descia por ele era usada para carregar os navios que atracavam aqui e seguiam seu destino rumo ao Atlântico. Chegamos ao final da nossa jornada pelos encantos de São Miguel. Um distrito que nos surpreende a cada passo com sua riqueza histórica, cultural e natural.